Olá, povo de Deus! Hoje nós estudaremos o capítulo 17 da nossa Confissão de Fé de Westminster. E esse ponto é um ponto já conhecido nosso, porque ele faz parte dos chamados 5 pontos calvinistas, ou os 5 pontos da graça, que trata exclusivamente da salvação. Apenas para lembrar estes pontos, o primeiro fala da depravação total, o segundo fala da eleição incondicional, o terceiro fala da expiação limitada, o quarto fala da graça irresistível e aí o quinto fala da perseverança dos santos. Este, portanto, é o assunto de hoje. E eu gostaria de trazer aqui, nesses 3 artigos do capítulo 17 da nossa confissão, aquilo que devemos entender, com base na Escritura Sagrada, acerca deste tema tão importante. Então, o primeiro artigo, ele vai nos ajudar a compreender o seu significado. Qual é o significado da perseverança dos santos? E diz assim a nossa confissão. Os que Deus aceitou em seu bem-amado, os que Ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado de graça, nem total, nem finalmente, mas com toda certeza hão de perseverar nesse estado até o fim e serão eternamente salvos. Isso mostra que a preservação da salvação em nós está completamente embasada na soberania, no poder e na fidelidade do Senhor. Nós permanecemos crentes nessa terra não por nós. Não somos nós que seguramos a salvação com a nossa força. Não somos nós que preservamos esta salvação como uma propriedade que pode ser perdida ou roubada. Não. O Senhor Deus é aquele que nos preserva, porque Ele nos elegeu, Ele nos chamou, Ele nos justificou, Ele nos santificou, nos salvou, nos redimiu. Ele fez toda a obra e Ele há de levá-la até o final. É como a Escritura Sagrada diz, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o final, até o dia glorioso de Cristo Jesus. Por isso, o crente que está convicto da sua salvação não deve temer, porque ele irá para o céu, e isto é garantido pelo poder do Senhor da nossa vida. O segundo artigo, ele vai mostrar, quanto à perseverança dos santos, a sua natureza, ou seja, como que ela se apresenta a nós. Veja só o que diz o segundo artigo. Essa perseverança dos santos não depende do livre arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição, procedente do livre e imutável amor de Deus Pai, da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo, da permanência do Espírito e da semente de Deus nele, e da natureza do pacto da graça. De todas essas coisas vem a sua certeza e infalibilidade. Veja que aqui o nosso segundo artigo, ele menciona o livre-arbítrio. Ele diz assim, essa perseverança dos santos não depende do livre-arbítrio deles, até porque livre-arbítrio não existe. Nós vimos isso quando estudamos esse ponto da nossa confissão. Não existe livre-arbítrio. O que existe é livre agência. Mas o crente ele não pode optar por pecar ou não pecar, por ser salvo ou não ser salvo. Não, isto vem da soberania de Deus. Todos aqueles que Deus elegeu hão de se converter, hão de responder positivamente à pregação do Evangelho no dia e hora determinados por Deus. Esse artigo, portanto, ele mostra que a imutabilidade do decreto da eleição é imutável. Aquilo que Deus determinou, ninguém muda. Porque
manifesta o eterno decreto de Deus, manifesta o poder do Todo-Poderoso, porque nos apresenta a esse Deus cujo plano, cujo projeto, cujas determinações não podem ser frustradas. E a nossa salvação está incluída nisso. Por isso que, ao olharmos para o arminianismo, que coloca no homem toda a responsabilidade, isso é uma coisa muito triste. Porque além deles acreditarem na perda da salvação, que é um absurdo total pela Escritura Sagrada, coloca no homem essa instabilidade. Não há nenhuma garantia da parte de Deus, quando na verdade as Escrituras Sagradas mostram exatamente o contrário. Mostram que o Senhor é a nossa garantia. E aquilo que ele decretou é imutável. Também, essa perseverança dos santos é desenvolvida no salvo mediante a ação da Trindade. Isso aqui é interessante perceber aqui nesse artigo. Fala, por exemplo, do livre e imutável amor de Deus Pai. Então, é o amor do Senhor que não muda, que nos preserva. Fala da eficácia do mérito e a intercessão de Jesus Cristo. Então, a obra do Senhor, do Cristo, do nosso Rei, e também a sua intercessão, que certamente mantém e faz com que desenvolvamos essa perseverança na nossa vida. E fala da permanência do Espírito e da semente de Deus neles. Então, veja só, toda a Trindade envolvida em nos preservar como crentes nessa terra. Então, eu vou ler novamente aqui o artigo para que compreendamos bem este ponto. Essa perseverança dos santos não depende do livre-arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição. Então, não muda. É decreto do Senhor, procedente do livre e imutável amor de Deus, esse é Deus Pai, da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo, esse é o Deus Filho, da permanência do Espírito e da semente de Deus neles, esse é o Espírito Santo. E também encontramos aqui o contexto do pacto da graça, porque o artigo termina dizendo o seguinte, ele diz: e da semente de Deus neles e da natureza do pacto da graça. De todas essas coisas vem a sua certeza e infalibilidade. Então, essa perseverança dos santos, ela é compatível com a doutrina da graça, a doutrina do pacto. Por isso que, ao pensarmos sobre essa perseverança dos santos, ela só se adequa dentro da visão pactual, dentro daquilo que de fato manifesta o que Deus determinou para nós. Então, como é que temos a garantia de que o crente ele não perde a sua salvação? Primeiro, porque é um decreto imutável do Senhor. Segundo, porque toda a Trindade está envolvida neste processo, o amor de Deus Pai, a obra e a intercessão de Cristo Jesus e também a permanência do Espírito Santo e da semente de Deus em nós. E, por fim, é compatível com a doutrina da graça, a doutrina que fala da manifestação da misericórdia de Deus para com os seus eleitos. E um ponto que precisa ser ressaltado aqui é que não há a participação efetiva do homem, do ser humano. Ou seja, a preservação da salvação em nós independe da nossa força, da nossa habilidade, da nossa destreza. Não, tudo depende do nosso Deus. Isto é uma maravilha e isto é uma segurança para nós. E aí nós vamos para o terceiro artigo que fala sobre aqueles que podem se afastar do Senhor ainda que eleitos. É verdade, quando nós contemplamos a doutrina da salvação, isso não significa que o eleito não se afaste do Senhor. Ele até pode se afastar. Ele pode até receber o juízo temporário, momentâneo do Senhor, mas ele será preservado.
No momento da vida, ele retornará à comunhão do Senhor. Então, para entendermos isso, vejamos o que diz o terceiro artigo. Diz assim: eles, porém, pelas tentações de Satanás e do mundo, pela força da corrupção neles restante e pela negligência dos meios de preservação, podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles, incorrerem assim no desagrado de Deus, entristecem o seu Espírito Santo e, de algum modo, vêm a ser privados das suas graças e confortos. Têm o seu coração endurecido e a sua consciência ferida, prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporais. Esse é o artigo mais triste do capítulo 17 da nossa Confissão de Fé. Ele mostra que nós, ainda que crentes, eleitos e preservados pelo Senhor, sofremos as mais variadas tentações. E o que é pior, por vezes cedemos a estas tentações. E por conta disso, nós temos sobre nós a ira do Senhor, momentânea, o juízo do Senhor, momentâneo, mas temos. O nosso símbolo de fé vai mostrar ponto a ponto o que acontece com aquele crente que cai em tentação e se afasta do Senhor. Primeiro ele diz que essas pessoas incorrem no desagrado de Deus. Deus se desagrada deles de forma profunda. E isso por causa do pecado em que esse crente passa a viver. Entristecem também o Espírito Santo, conforme Efésios capítulo 4, verso 30. E esse entristecer não faz do Espírito Santo uma pessoa passiva dentro de nós, mas é porque nós não concedemos mais alegria ao Senhor por meio de Cristo Jesus. Aí esses crentes passam a ser privados das graças e do conforto de Deus. Como se afastam do Senhor, ainda que eleitos, ainda que crentes, mas ele não tem mais sobre si aquilo que as Escrituras Sagradas falam da manifestação graciosa de Deus e do conforto de Deus. Quando falamos aqui da manifestação graciosa, não estamos falando necessariamente do perdão, mas estamos falando das dádivas do Senhor, dos meios de graça que Deus nos concede. A vida de oração, vida de leitura da palavra de Deus, a comunhão com Ele, poder participar ativamente e de forma coerente nos cultos solenes, estar ali usufruindo da comunhão com os irmãos, tudo isso é quebrado quando o crente ele cede à tentação e permanece no seu pecado. Também experimentam o sofrimento. Essas pessoas vão sofrer, conforme o Salmo 32, do verso 3 e 4, e o Salmo 51, verso 8. Os ossos são corroídos. O Salmo diz, enquanto nós calamos o nosso pecado, nós perecemos, nossos ossos são triturados. Nós até cantamos este Salmo quando temos o momento da contrição no nosso culto. Então, é preciso entender que, ao sermos privados do conforto, dos meios de graça do Senhor, isso vai trazer, vez ou outra, sofrimento para o nosso coração. Talvez você que esteja me ouvindo tenha passado por isso e sabe o que isso significa. Você cedeu à tentação, você pecou contra o Senhor, se afastou dele, não teve mais os meios de graça, não teve mais o conforto do Senhor, mas o seu coração sofria o tempo todo. O tempo todo. Os seus ossos envelheciam dentro de você, usando a linguagem do salmista. Agora, infelizmente, estas pessoas não apenas sofrem, ou seja, um malefício para com elas mesmas, mas elas também prejudicam e escandalizam os outros. Isso a gente pode ver lá em 2 Samuel 12, 14. As pessoas que estão ao redor são prejudicadas também. Ou elas têm a consciência golpeada, ou elas se escandalizam, ou elas sofrem por causa desta situação. E quando um crente ele cai em tentação,
e ele vive na prática do seu pecado, ele prejudica a igreja. Ele é como um câncer no meio do povo de Deus, que será tratado, como eu disse, mais cedo ou mais tarde ele vai retornar porque é um eleito. Mas no momento em que ele vivencia esse pecado, ele traz muito prejuízo para a igreja do Senhor. E aí ele atrai sobre si os juízos temporários do Senhor, conforme 2 Samuel capítulo 12, verso 10, e também os versos de 14 a 15, ou o Salmo 89, dos versos 30 ao verso 33. Traz o juízo de Deus sobre si. Ele vive o juízo de Deus. Veja, como diz o nosso símbolo de fé, são juízos temporários, mas ele vai experimentar isso aqui. É certo que no final ele será salvo, Deus vai fazer com que ele retorne para si, mas até que isso aconteça, ele vai sofrer por causa disso. Um exemplo que nós poderíamos trazer aqui com relação a esse terceiro artigo é o caso de Davi. Davi era um homem crente, Davi era um homem que temia ao Senhor, mas ele cedeu à tentação. Que tentação? Batseba. E por conta disso ele caiu em desgraça. Ele não só caiu em desgraça, como ele fez com que aquela mulher caísse também em desgraça. O seu marido foi assassinado, sendo ele um homem fiel, um homem crente, um homem justo. Veja a forma como Davi se enredou no seu pecado, do que ele foi capaz. E é claro que, nesse aspecto, ele estava debaixo da maldição do Senhor. Ele estava debaixo da ira do Senhor e até do juízo momentâneo, até que Deus enviou o profeta para falar-lhe cara a cara acerca do seu pecado. E aí o que foi que aconteceu? Ele se arrependeu e ele retornou ao Senhor. Não sabemos exatamente o tempo que isto levou, mas sabemos que isto aconteceu na vida deste homem que era um homem crente. Então, isso também pode acontecer na vida de qualquer um eleito. O tempo que ele vai passar afastado do Senhor, vivendo na prática do seu pecado deliberadamente, não sei, pode durar um dia, pode durar uma semana, pode durar um mês, pode durar anos, mas de uma coisa nós temos certeza, ele vai retornar. Deus vai encontrar meios para fazer com que ele retorne à comunhão com ele. Então, o que esse artigo está dizendo é que, ainda que sejamos preservados pelo poder de Deus, nós temos tentações e podemos cair nessas tentações e pecar. E quando pecamos, enquanto não retornamos ao Senhor, temos a possibilidade de todos esses pontos agirem sobre nós. É por isso que devemos estar atentos e temer ao Senhor, para não levá-lo à ira e não trazer sobre nós os seus juízos temporários. Mas, meus irmãos, é bom sempre lembrar, como temos afirmado aqui, ainda que caiamos em pecado, caiamos em desgraça, o Senhor há de nos preservar. E aí eu gostaria de encerrar a nossa lição de hoje lendo o Catecismo Maior na sua pergunta número 79. A resposta é esta: os crentes verdadeiros, em razão do amor imutável de Deus e do seu decreto e pacto de lhes dar a perseverança, da união inseparável entre eles e Cristo, da contínua intercessão de Cristo por eles e do Espírito e da semente de Deus habitando neles, jamais poderão, total ou finalmente, cair do estado de graça, mas são conservados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Graças a Deus por isto. Ainda que caiamos em pecado e em desgraça, mas ainda assim retornaremos para o Senhor, porque é Ele quem nos preserva. Essa é a promessa que temos na palavra de Deus.
Bem, meus irmãos, esta foi a nossa lição de hoje, o capítulo 17 da nossa Confissão de Fé, que fala sobre a perseverança dos santos. Que Deus nos abençoe.